partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 12 de setembro, o ano é 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o Mundial de Judô, que foi realizado no Cazaquistão. O Brasil não teve um bom desempenho, mas será que devemos nos preocupar aí com o futuro do judô no país? Vamos abordar aí, como está a realidade do esporte no Brasil e a expectativa para as Olimpíadas do ano que vem. Conversamos com o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson, além do jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, e o narrador dos canais ESPN, o Everaldo Marques. Portanto, daqui a pouco este assunto aqui no Observatório do Esporte, pois aqui a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa, as presenças de Carlo Napolitano e Tuca Américo. Eu começo justamente com o Tuca. Um abraço, saudações para você, Tuca. Vamos lá, saudações amigos do Observatório, amigos aqui na mesa. Bem, vamos lá, já vou levantar aqui um assunto que eu vou pedir até ajuda do meu amigo advogado Carlo Napolitano. Um tema polêmico e que tem a ver com nossos gostos pessoais, Carlo Napolitano. Sim. É uma questão polêmica aí que tem que ser realmente discutida. Bem, Carlão, tem um grupo que está articulando aí a liberação, do consumo de cerveja nos estádios. Então isso já acontece, dos 14 estados que tem aí arenas que são herança da Copa do Mundo, 4 já permite a venda de cerveja, Bahia, Minas, Rio Grande do Norte e Goiás. Mas eles têm essa venda aí liberada por meio de liminar, porque a gente tem uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. A questão é a seguinte, o grupo que está articulando toda essa mudança aí, na Câmara Federal, vai avaliar o projeto do deputado Antônio Goulart, que é do PSD de São Paulo, mas quem vai ser o relator desse projeto é o deputado André Sanches, ex-presidente do Corinthians. Então, quer dizer, independente do juiz do mérito se libera ou não, você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro, porque ele está diretamente ligado a interesses. Eu fico imaginando quanto que se deve aumentar a renda dentro do estádio com a venda de bebida alcoólica. É um interessado direto, Seria uma legislação em causa própria, legislar em causa própria, sem dúvida. Entendeu? E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: a questão legal, diz que a lei que regulamenta isso, o artigo, diz que não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas lá dentro dos estádios. O que o Estatuto do Torcedor diz, é proibir o ingresso e a permanência de torcedores portando bebidas alcoólicas ou não em recipientes que possam ser usados em atos de violência. Então é comum aí ver em alguns estádios da Europa o pessoal tomando cerveja, mas naqueles copos, porque não vai causar nenhum prejuízo. E mesmo durante a Copa do Mundo, teve a Copa que eu não lembro que foi, antes da África do Sul, em que as garrafinhas eram de um plástico leve também, para que não se... Na Alemanha? Na Alemanha, para que não pudesse ser usado como artefato em ataques, Precisaria retomar e resgatar, Tuca, como está disposto na lei, talvez isso possa ser uma interpretação, mas tem uma lógica disso, Se a gente for tentar fazer um retrospecto histórico, essa questão das proibições de bebida alcoólica, elas ocorreram a partir dos anos 90, quando tivemos aí casos de violência, de mortes, de brigas com torcidas organizadas. Então talvez a intenção da lei seja essa mesmo, ou seja, de evitar que alguém portando uma garrafa de vidro ou uma lata possa usar isso como instrumento para uma agressão. Agora, num copo plástico você não vai fazer nada, talvez você possa até ter um prejuízo para o próprio time que está recebendo as partidas, se alguém jogar um copinho. Na verdade tem a legislação que você vai perder o mando do jogo e tal, Mas é curioso até, além disso do ex-presidente do Corinthians ser o relator do projeto de lei,
a Bahia, né? Porque até onde me consta, quem patrocina e quem dá nome ao estado da Fonte Nova é uma cervejaria. Sim, sim, é verdade. Então os interesses aí estão evidentes. Eu sinceramente, Tuca, eu não vejo problema algum o sujeito ir assistir uma partida de futebol, ainda mais hoje, nas arenas, que é mais um espetáculo, é mais um teatro, né, a organização, e tomar uma cerveja e comer um lanche e tal. Isso é muito comum. Deveria ser natural. Deveria ser normal, natural. assim. Mas se as pessoas não bebem nos jogos, elas bebem muito antes dos jogos. Né? Então você vê uma concentração assim de torcidas organizadas em bares, nas redondezas, depois as pessoas entram lá e sem, na verdade, fora do seu estado natural. Na verdade, não é só isso, é todo um conjunto de fatores que vão causar violência. Mas né? é uma forma, eu acho que é justificável a pretensão aí do André Sanches e do Corinthians, porque se está enchendo o estádio e tem a possibilidade de ter mais arrecadação com a venda da bebida alcoólica, com a cerveja, eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que é até bom. Não é nada de outro mundo, vamos falar a verdade. Os ingressos né? já estão mais caros, não é? Sim. As pessoas que estão indo estão com o dinheiro no bolso. Mas se tem disponibilidade para gastar, que gaste. Não, isso que você falou, né? Você tem um controle dentro do estádio, mas no entorno do estádio a pessoa tá tomando cachaça, uísque, conhaque no boteco e vai chegar tão alcoolizada quanto. Sim. Eu acho que, na verdade, não defendendo o mérito disso ou não, mas a questão maior sempre foi a das torcidas organizadas. A gente sempre viu que os maiores problemas de violência envolvem torcidas organizadas, né? Então acho que é uma coisa a ser pensada, mas colocar pessoas diretamente ligadas, como o deputado André Sanches, para ser o relator é uma coisa meio complicada também, né? Mas aí se a gente for ver no Congresso Nacional, os interesses sempre estão evidentes ali, né, Tuca? Então Sim. é difícil. Mas tá aí, é uma polêmica, acho que tem que ser discutida e como você próprio falou, né, Carlão, hoje você tem um perfil nos grandes jogos que mudou muito, né? A gente discutiu aqui há alguns dias a questão dos jogos às 11 da manhã, em que tem um ambiente familiar, as maiores rendas e públicos do Brasileirão ocorreram nesse horário, no domingo às 11 da manhã. Então acho que é uma coisa a ser repensada aí, porque queira ou não queira, também é um momento de entretenimento, então acho que tudo isso vale a pena. Outro caso estranho e polêmico, né? Uma matéria foi veiculada no portal da UOL no último dia 10, na quinta-feira, né, que vai falar sobre a questão do rodeio, com a proximidade da festa do Peão de Barretos, um evento tradicional e tal, sempre volta aí à tona essa questão do sofrimento dos animais que são utilizados nos rodeios e tal. Mas chama atenção, faltou aqui o nosso amigo Zeca Marques, que daqui a pouco vai entrar numa gravação aí, num depoimento, Já, né? já o Zeca tá por Deu aí. um meio balão na gente essa semana, o Zeca Marques. Desfalcando o nosso time. Desfalcando, mas presente de qualquer forma na gravação. Que na matéria, na chamada da matéria, na manchete da matéria, assim, dá para ter rodeio sem machucar os animais atletas? Então fica essa questão que o próprio Carlão me alertou, né? A gente falou da semana passada do doping e dos cavalos que sofriam cavalo doping, dopado. do cavalo dopado, né? Então essa coisa animal atleta fica uma coisa meio engraçada, né? E tem toda uma divergência em relação ao uso do sedem, que é aquela faixa de lã que apertaria hipoteticamente o testículo do touro durante o rodeio. Mas que vários especialistas veterinários que controla lá o espetáculo diz que não, que esse cordão é passado acima dos testículos do animal, veterinários falando que não, que é uma região sensível, que se você passar uma pena ali o animal vai saltar do mesmo jeito. Resumindo a ópera, toda uma questão polêmica que envolve isso, mas aí fica a pergunta, né, seriam os touros atletas? E uma discussão, Carlão, dizendo que, na verdade, a maioria das pessoas que vão à festa do peão não vão para ver o rodeio em si. Vão para assistir os shows. Mas sim para assistir os shows. Né? É o que a maioria, pelo menos, comenta, né? E a pergunta que eu vou deixar para o Zeca responder quando ele voltar? Que rodeio é esporte? Se rodeio é esporte. Porque a questão do rodeio era regulamentado por uma lei, a Lei 10.519 de 2002. Depois sou eu que só falo de lei aqui, né? Dois assuntos, o cara já vem falando de lei. Você tá criando escola, Carlão, você tá criando escola. Né? E tá aqui, agora eu vou dar uma de Carlos Napolitano. Parágrafo único. Consideram-se rodeios de animais atividades de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliados a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. Ou seja, tá aqui a palavra atleta. Então tá considerando, o próprio governo tá considerando o rodeio uma atividade esportiva. Uma atividade esportiva.
né? Então fica aí essa dúvida para a gente pensar, seria o rodeio um esporte? Né? Nosso diretor Fábio Fleury, quando fez um levantamento histórico do esporte na cidade de Bauru e foi lá buscar os exemplares dos jornais antigos de Bauru, as principais atividades esportivas que tinham eram o rodeio e as corridas de cavalo, né? E durante muito tempo na imprensa esportiva brasileira o turf ocupou um espaço de destaque. Tá? Então seria o rodeio uma atividade esportiva, inclusive regulamentada por uma lei Pergunta federal. para Zeca Marques. Tá? Para fechar aí minha colaboração, né? Outra notícia veiculada também na Folha de São Paulo essa semana, né? É uma mudança nos comentaristas da Globo. Isso é interessante porque acaba mostrando como a mídia está querendo capturar o seu público através dos comentaristas. Então você vê que os comentaristas mais antigos estão deixando na TV aberta, é lógico, porque na TV fechada a pessoa já procura com o intuito do esporte, já tem uma visão mais específica, ou seus comentaristas escolhidos, seu principal locutor, né? Eu, por exemplo, se eu posso escolher, eu quero assistir um jogo de futebol narrado pelo Milton Leite. Eu também prefiro ele. Porque eu acho que é um cara divertido, né? Que ele tem o conhecimento da técnica de narração, os comentários que ele faz são pertinentes, e além de tudo, ele é um cara divertido, tem uma voz legal e é menos chato. É uma narração bem humorada. Bem humorada e É. pertinente. Já comentei aqui, assisti com o Luiz Carlos. Luiz Carlos Júnior, também não me agrada. Ele grita muito, talvez. Acho que o Guilherme mencionou isso, que ele vem da rádio. Pra mim, rádio, o pior né? é o Kleber Machado. Então, acho que ele se exalta muito, ele conta muito a história do jogo. O jogador... Aliás, tem uma leva, é claro que a gente cabeceou, não vai ser... o jogador houve a falta, quer dizer, você tá vendo, você não precisa ter essa informação, né? Ela já tá lá. A gente não vai ser deselegante, mas tem uma safra aí, uma geração realmente complicada. Outro que me agrada, já que vocês estão citando alguns dos canais Sport TV, né? O J Júnior. Eu até gosto. É um estilo mais paradão, mas Sim, é legal. mas clássico, é, né? Eu gosto. me Não sinto- ofensivo, diria. Pois é, tranquilo. Eu prefiro o Milton mas também. entre eles também eu prefiro o Milton. Tá? Então o que acontece? Aí a Globo, né, tá colocando mais o Caio Ribeiro para transmitir os jogos regionais, principalmente de São Paulo, e o Casagrande assumiu aí o lugar do Falcão, que saiu da Globo. Virou técnico, voltou a ser Isso, técnico, voltou. né? Foi ganhar mais dinheiro. Mas o que eu vejo por trás disso também, o Carlão me alertou para o quadro no Globo Esporte, o Fala Casão, né? É uma tentativa de capturar um público mais jovem, ou seja, o Caio com aquele jeito mais simples, mais tranquilo, também mais que fala para um público jovem, e o Casagrande com a sua visão de roqueiro, com aquela imagem mais rebelde e tal, e que acaba ganhando um quadro Fala Casão no Globo Esporte. Então acho que isso é uma mudança de estratégia na própria programação da Globo, de capturar um público mais jovem, e talvez também, cara, uma forma de compensar a saída do Thiago Leifert, né? Que foi pro entretenimento, que tá com um programa de sábado. Que ele tinha uma programa sábado de desenvoltura manhã. maior do que tem o Ivan Moré. Mas o amigo do Zeca Marques, o Sticer, Maurício Sticer, né? Maurício Sticer, que tem uma coluna sobre televisão no Portal UOL, ele falou que o Globo Esporte perdeu entretenimento, mas ganhou informação. Então as matérias estão mais consistentes, não está mais a questão só da piada, do entretenimento, e que está mais voltado a informar o que está acontecendo, principalmente o Globo Esporte aqui de São Paulo, sobre os 4 grandes times que tem lá plantonistas. E já dizem por aí, né? Existe a possibilidade do Thiago Leifert voltar e assumir o Globo Esporte, até porque tem um programa, se não me falha a memória, aos sábados. Sábados de manhã, eu não de casa. acompanho, confesso Eu que eu também nunca não nem acompanho, mas- assisti o programa dele, mas parece que não está dando um retorno legal na grade, né, de programação da Rede Globo. Então existe já essa possibilidade. Na verdade, Guilherme, o sábado de manhã na Globo vem sendo um desastre há difícil, anos. hein? Eles não estão conseguindo emplacar. complicado. Mas nem a Xuxa conseguiu emplacar o sábado de manhã e foi para Record. E falando ainda a respeito do Globo Esporte, também teve uma queda, né? Pelo menos no que diz respeito aos comentários, né? Muita gente gostava do Thiago Leifert. Eu não gostaria nem de avaliar, porque eu pouco acompanhei mesmo o Thiago Leifert. Não é o tipo do programa que me agrada, o Globo Esporte. Assim como no último feriado agora, tive a chance de assistir aquele jogo aberto da Rede Bandeirantes. Eu acho aquilo um circo, com todo respeito a quem gosta. Não é o tipo do programa que eu vou assistir, por exemplo. Mas tem quem goste, né? E de repente a Globo mudando aí a sua estratégia para
ter acesso a um público jovem. Eu assisto o Globo Esporte, eu gosto dos dois comentaristas. Eu acho que o Caio é bem ponderado, ele conhece, ele entende, me parece que ele estuda, ele sabe nome de jogador. Ele tem algumas fontes bem seguras também. Tem, mas assim, até em relação aos jogos, ele sabe o nome de jogador, ele é aplicado. Ele é aplicado. E o Casagrande eu também gosto dos comentários dele, eu acho que ele é uma pessoa inteligente, né? E eu só não gosto muito dos cacoetes que eu estava comentando. Ele fala, na minha opinião, você sabe que ele está dando opinião, então não precisa ficar falando isso. Mas esse quadro, eu falo a Casão, é bem legal, porque pelo que deu para entender, e parece ser real, as perguntas são feitas e ele não sabe quais são, então ele tem que responder ali na lata. Sim. Então de vez em quando ele fica até numa saia justa, e você vê que ele consegue sair dessa saia justa com uma desenvoltura também interessante. Mas, então eu gosto dos dois, acho que é uma estratégia, e talvez ele tenha mais expressão nacional, por isso que ele foi fazer os comentários da seleção, né? E tem essa divisão na Globo também de quem tá nos canais TV paga, quem tá no canal aberto, né? Então eles tentam não misturar muito isso, que é aquela coisa que eu pergunto, até que ponto vale a pena o mesmo jogo que está sendo transmitido na TV aberta, tá no canal Sport TV e tá num canal Premiere, ou seja, uma triplicação da mesma transmissão. Eles estão tentando puxar também o Roger Flores, né? Só que aí pro Rio de Janeiro, para os comentários. Eu, por exemplo, já não gosto. Eu acho o Roger um pouco mais limitado em relação ao Caio. Sim. Falando em comentarista, me correu aqui, não sei se vocês estão acompanhando o S Open também pela Sport TV, com aquele comentarista de tênis, acho que é Darcio Campos, se não me engano. Dácio Campos. O cara é fantástico, ele tem cara tirada que só ele foi atleta, né? Só ouvi-lo durante já vale a pena. Então, assim, eu não gosto de acompanhar o tênis, acho meio chato, mas eu estava assistindo as sacadas que ele tem durante as sacadas. Assisti o jogo das irmãs Williams e o jogo do Federer contra um francês, que não me recordo o nome, e assim, eu me divertia muito mais com os comentários do comentarista, obviamente, do que com o próprio jogo. Então acho que vale a pena, fica uma dica, quem quiser se divertir, que o cara é atração à parte, né? Atração à parte. Certo, e só para fechar também, né, cada vez mais comentaristas e jogadores. Como a gente não está conseguindo criar uma leva, acho que o único aí que está em evidência e não é ex-atleta é o Noriega do Sport TV. Não me lembro de algum outro que... André Rizek, mas eu acho que desses todos, o Noriega estava na Copa do Mundo. Sim. Né? E eu acho que tirando ele, mais algum que não era ex-atleta estava? Eu não me recordo agora. Mas era uma maioria esmagadora de jogadores. Na Fox tem o Betting lá. O Mauro Betting. Tem alguns, mas estão fora. Mas a maioria, só esses exemplos aí, o Caio, o Casagrande, o próprio Roger que eu citei. Falcão, Júnior, Roger... Cada vez mais. Sorin mais. também, né? Ex-atleta dos canais da ESPN. Bom, realmente, olhando por esse ângulo, né? Por esse lado. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. E antes dos tópicos desta semana do Carlo Napolitano, vamos fazer uma singela homenagem ao historiador Joel Rufino dos Santos, né? Ele que faleceu na última semana. Então fica aí o registro do Observatório do Esporte na locução de Heitor Facini. O historiador Joel Rufino dos Santos faleceu na última sexta-feira, dia 4 de setembro. Rufino tem grande contribuição com estudos sobre a identidade nacional. Ele também foi um dos pioneiros a dar importância ao esporte dentro dos processos políticos e sociais no Brasil. Em 1981, escreveu o livro História Política do Futebol Brasileiro, que se tornou referência na área. O livro retrata o crescimento do futebol no Brasil, desde as influências do imperialismo em sua institucionalização através de Charles Miller, até a popularização entre as massas a partir da expansão das cidades brasileiras. Joel Rufino dos Santos tinha 73 anos. Tá aí, portanto, o registro, né, do Observatório do Esporte a respeito do falecimento do historiador Joel Rufino dos Santos. Ele que faleceu na última semana, no último dia 4 de setembro. Ainda antes dos comentários do Carlão Napolitano, vamos ouvir o nosso companheiro Zeca Marques. Ele nos deixou um recado sobre o Intercom, que ele também, né, Carlão Napolitano, nosso grande Tuca, ambos também participaram, né, lá no Rio de Janeiro do Intercom. Mas vamos ouvir Zeca Marques.
Bom, amigos de mesa, ouvintes do Observatório do Esporte, um grande abraço. Infelizmente não posso estar presente hoje com vocês aí na mesa, porque eu acabei de participar do evento da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, um evento que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 4 dias. E estou agora em Vitória, onde eu participo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o seu congresso, que acontece a cada 2 anos. Bom, na Intercom existe um grupo de pesquisa de comunicação e esporte, que é um grupo que realizou o seu 19º encontro. Ele foi criado e inaugurou suas atividades em 1997 num evento em Santos, e é um grupo que a cada ano vem solidificando como uma referência no Brasil nessa relação entre o esporte e a comunicação. E para minha felicidade, nós tivemos 9 trabalhos oriundos de alunos de Bauru, da Unesp de Bauru. O nosso diretor, aliás, Fábio Fleury, esteve presente apresentando o trabalho da sua dissertação de mestrado. E eu fico muito contente, porque desses 9 trabalhos, 8 eram de meus orientandos, outro era do Fábio Fleury, não era meu orientando, mas eu fui avaliador do trabalho dele. E esse grupo tem como particularidade de colocar em destaque justamente um olhar sobre o esporte a partir de referenciais da ciência da comunicação. Então nós temos trabalhos que analisam o esporte, a televisão, o esporte, o rádio, o esporte, a publicidade, o esporte, a literatura, e não só o futebol. Várias modalidades esportivas são ali discutidas e debatidas por representantes de universidades do Brasil todo. Agora, no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, é um evento mais destinado a profissionais da educação física e a ciência do esporte, mas existe um grupo específico de comunicação e mídia, do qual eu também faço parte, e onde também são apresentados vários trabalhos que colocam em relevo a relação da educação física e do esporte com a mídia e a comunicação. Isso para mostrar que no Brasil, apesar de todos os estigmas e preconceitos, o esporte ainda consegue ter algum tipo de espaço para que possa congregar pesquisadores do país todo que apresentam as suas investigações, as suas pesquisas, e é um espaço também para que os alunos de mestrado, doutorado, possam colocar a público o que vem fazendo e, obviamente, enriquecer suas pesquisas a partir de um olhar ou de olhares de pesquisadores que podem contribuir com o trabalho deles. E o Zeca deixou também, Carlão, Tuca, um comentário para vocês debaterem. Vamos ver qual que é o recado do Zeca Marques aí. E amigos de mesa, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o fato do jogador Dudu do Palmeiras, que deveria ficar 180 dias punido a partir de um julgamento que houve lugar na Justiça Esportiva de São Paulo, por uma agressão efetuada a um árbitro no Campeonato Paulista deste ano. Queria saber o que vocês acham de essa punição de 180 dias ter sido transformada agora numa pequena e branda punição em que ele vai ter que cumprir mais 4 jogos, ele já cumpriu outros 4 ao longo do campeonato, apenas mais 4 jogos e voltará depois aos campos, fazendo prevalecer mais uma vez no Brasil que não é só a justiça normal que é um pouco branda para punir aqueles que foram acusados e julgados, mas a desportiva acho que é mais branda ainda, porque aqui, apesar dos julgamentos, ninguém consegue cumprir até o fim as punições que sofreram nos julgamentos nos tribunais. Um abraço a vocês, até a próxima semana. Outro, Zeca, outro abraço pra você. E eu já passo de imediato, então, essa questão aí do Dudu. Pra mim foi uma palhaçada, e pra vocês? Eu concordo. Eu acho que também o tempo entre a agressão ao árbitro e o julgamento, ele foi muito longo. Então acho que as pessoas esqueceram um pouco do episódio. Amenizou, até, né? Amenizou. Uma pena reduzida de 180 dias para 8 jogos, contando aí que joga domingo, quarta, a pena foi reduzida a 1 mês. Não é? Então foi uma pena muito branda pela agressão. Né? Para quem se lembra do lance, ele agrediu o árbitro de fato e até mesmo por trás, né? Ele empurrou o árbitro. Sim. O lance estava parado, é importante a gente lembrar, tem muita gente que compara com a jogada do Petrus no ano passado, naquele clássico Corinthians e Santos. A bola estava rolando e ele no reflexo ainda. É outra circunstância. Sim, mas com a bola parada, né? Já tinha marcado lá
o Guilherme Sereta, né? E o Dudu veio e empurrou ele, e foi pelas costas, realmente. Bem, sem comentários. Passa reto. Passa reto. Realmente, Então fica... O próprio árbitro falou, né, que 7-1 foi pouco, né? Deveria ter sido maior, porque isso é uma vergonha mesmo. Realmente quase unânime, né? A gente não concorda também com essa situação. E o Dudu estava jogando, aí fez inclusive gol no Clássico, né? No último final de semana. Está jogando bem. Corinthians. Está jogando bem, está rendendo. Líder de assistências no time do Palmeiras e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos, mas realmente ficou barato, podemos colocar desta forma. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM no Observatório do Esporte. E agora sim, Carlão, seus temas desta semana. Demorou, mas chegou, hein? Falar depois do Zeca é sempre assim, né? Não sobra nada. Ainda mais gravado, né? Que não pode controlá-lo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês fariam se vocês tivessem 1 bilhão de euros para gastar? 1 bilhão? 1 bilhão. Rapaz. Já emendo outra pergunta. Vocês contratariam o Cristiano Ronaldo? Não. Também não. Porque esse é o preço que foi colocado no passe do menino, não é? O PSG, o Paris Saint-Germain, sondou o Real Madrid, ou especulou que poderia contratar o Cristiano Ronaldo, e o presidente do Real Madrid estipulou o preço. Falou, pode vir, se depositar 1 bilhão de euros, o Cristiano Ronaldo vai de Madrid para Paris. E a gente tocou nesse assunto, né, justamente aí nos últimos programas, né, a respeito das transações, proposta absurda também que fizeram para o Neymar outro dia, né, proposta do Manchester United. Mas não chegava a esse valor, talvez né? Algum empresário russo tenha 1 bilhão para lavar. Né? A marca vai grande, é grande. Pois é. Mas o Cristiano Ronaldo vale tudo isso? Pra então, mim não essa vale. É a pergunta. Pra mim não vale. Mas é um bom sabe. jogador, mas é muito dinheiro. Mas a gente sabe que o mercado está inflacionado e parece brincadeira, não é? Mas a questão da lavagem de dinheiro na compra e venda de jogadores é conhecida. Parecido com o mercado dos locutores. Enquanto estamos gravando, o valor dele seria 4,2 bilhões de reais. Quando for ao ar, talvez seja um pouquinho mais, porque a oscilação da moeda estrangeira. 12% do déficit orçamentário do Brasil do ano que vem. Mas uma outra notícia também chamou a atenção, também no mercado financeiro da bola, que o empresário J. Ávila, dono da Trafix, está vendendo um dos seus patrimônios. Mas não quer 1 bilhão. Não tem preço, não foi colocado preço. Ele está vendendo um time da primeira divisão do Campeonato Português, o Estoril. Né? Estoril Praia? Não sei se é esse o nome, mas pelo que estava no portal UOL era só esse nome. O Estoril, que aliás fez um amistoso aqui contra o Noroeste em 2012, venceu o Noroeste por 2-1, né? E conhecido, pelo menos aqui em Bauru, né? O Zeca Marques pode querer comprar o Estoril. Sim. E a notícia que foi colocada foi o seguinte, que ele estaria à venda para ajudar esse empresário a quitar um acordo financeiro que ele fez lá nos Estados Unidos, como delator do esquema de corrupção lá da FIFA, que nós já comentamos até aqui. Mas não há indicação de valores, né? Tem indicação de quanto é essa multa, esse acordo aí de cooperação que ele fez, que seria em torno de 150 milhões de dólares. Se ele precisar de uma ajuda para pagar, talvez quem tiver 1 bilhão possa comprar o time e sobrar um troco ainda, né? Ao invés de comprar um jogador só, compra um time inteiro e sobra um troquinho ainda. Só que o J. Ávila não se deu bem, né? Porque com essa subida do dólar, a dívida dele aumentou razoavelmente. Mas aí você vender um time lá em Portugal deve valer alguma coisa. Deve valer alguma coisa. Então fica aqui, para quem tiver disponibilidade de 1 bilhão de euros para gastar, ou pode comprar o Cristiano Ronaldo ou um time na primeira divisão. Fica bravo de vez em quando com alguma ação aí do dirigente, né, do seu clube, não gosta, por exemplo, do que o treinador faz na sua equipe, tá aí uma boa chance, né, de juntar um dinheirinho aí e pegar um time em Portugal para tomar suas próprias providências. Se for no Estoril mesmo, o lugar é bem Fleury já se interessou, já tô vendo por aqui. Para ir lá, fazer um passeio. Já tá analisando a situação. E por fim, só lamentar a ausência do Murilo Becker nas finais do Campeonato Mundial. Ele teve um problema no deslocamento de retina, então, ao que consta, ele não participará. Então é mais um desfalque aí no combalido time do Bauru Basquete. Então... E lamentar também a ausência do time todo no Campeonato Paulista, né? Porque ninguém tá jogando nada. Sim, é por isso que levando o pau de Rio Claro, de Osasco,
de América de Rio Preto, mesmo com desfalques, a gente sabe que o Bauru Basquete tem vários desfalques, mesmo com esses jogadores que não estão à disposição do Guerrinha, pelo investimento que tem, o time de Bauru deveria estar rendendo muito mais. A gente lembra que essa fase, digamos, complicada do Bauru Basquete, ela não vem só do Campeonato Paulista. Teve uma brilhante temporada passada, né? Mas já nas finais do NBB o time foi muito mal, principalmente contra o Flamengo, começou a degringolar ali, né? Na semifinal contra Mogi das Cruzes já quase não passou, né? Depois passou, enfrentou o Flamengo e levou um totó do Flamengo. Jogos contra a Franca também na semi também foram nas quartas, né? Nas quartas de final. Foram e então esse momento turbulento, digamos assim, do Bauru Basquete não é de hoje. E aí, até falando a respeito dos desfalques, a gente lembra que no início da temporada passada estava rolando o Mundial de Basquete Masculino e Bauru também cedeu 3 ou 4 jogadores. Também estava desfalcado da mesma forma, só que se virou muito bem no Paulistão. O que aconteceu? Enfraqueceu o elenco, o pessoal já não está mesmo apetite de antes. Os rivais estão tão melhores assim. Não deve ser o caso não, viu? O Carlão que também acompanha de perto, mas Osasco, América de Rio Preto, Rio Claro, com todo respeito, né, Carlão? Mas são equipes que... O Bauru deveria passar como um trator em cima deles. Não dá para ficar de fora e tá até com a vaga ameaçada. Aliás, o Bauru Basquete que joga hoje às 2h10 da tarde, é o jogo da telinha mágica, na Rede TV está transmitindo o campeonato. Então, hoje, no ginásio Panela de Pressão, 2h10 da tarde, contra o Limeira. Partida deste sábado. E o Noroeste que também entra em campo hoje. Na sequência, às 4 da tarde, enfrenta a representação do Lemense pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão. É bom que a gente já emenda já uma agenda esportiva do Observatório do Esporte, falando do esporte bauruense nesse caso. Mas uma pena mesmo, Murilo de fora, né, Carlão? Sim. Vamos torcer para que o time possa ter um bom desempenho contra o Real Madrid nessas partidas aí no final deste mês de setembro. Você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora vamos falar de judô. Vamos para a matéria da semana, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O judô é um esporte de destaque no Brasil, trazendo ao todo 19 medalhas olímpicas ao país. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ele foi responsável por 4 medalhas brasileiras, sendo uma de ouro. Nos Jogos Pan-Americanos desse ano, foram 13, sendo 5 de ouro. Entre os dias 24 e 30 de agosto, foi realizado no Cazaquistão, na cidade de Astana, um Mundial de Judô. O Brasil teve 18 atletas disputando 16 categorias. Apesar da expectativa, o Brasil não foi bem e teve seu pior desempenho em mundiais desde 2009. Com uma meta inicial de 5 medalhas, foram apenas conquistadas 2, ambas de bronze. O país terminou na 7ª colocação. Jornalista do blog Esporte Final, da Carta Capital, Rodrigo Fará fala sobre a expectativa do Brasil no início da competição. Era uma meta bem realista, sim, partindo do pressuposto de que acho que é uma meta similar ao que se espera aos Jogos Olímpicos de 2016, tá? Baseado nos resultados que o Brasil teve em Grands Slams e Grand Prix, que são os principais torneios aí no decorrer do ano do judô mundial, era 5 medalhas, era uma meta crível. Só que tiveram alguns problemas, né? Além da própria lesão dos dois medalhistas certos aí, que seriam a Suelen Altman e o Rafael Silva, os dois pesos pesados, são atletas que nos últimos mundiais medalharam. Isso daí já meio que cortou 2 medalhas, né? Aí a outra medalha que seria certa seria da Mayra Aguiar, né? Que era atual campeã mundial. É uma das favoritas para ganhar o ouro, mas ela acabou sendo surpreendida e não teve o rendimento que era esperado dela. Soma-se a isso alguns sorteios ruins aí para o Brasil em diversas categorias, né? É algo que os atletas vão ter que aprender a lidar, com certeza, mas nesse Mundial especificamente não lidaram bem, né? Com o fato de enfrentar atletas que também eram favoritos na primeira luta. A equipe de produção do Observatório do Esporte conversou também com o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson. Ele destaca outros aspectos que podem também ter interferido na campanha. Não dá para esperar coisa fácil.
Mas, surpreendentemente, nós tivemos, mesmo os nossos atletas que saíram como cabeça de chave, caíram em situações bastante difíceis, né? Então, se a gente fosse colocar proporcionalmente, a gente diria que 50% dos atletas caem muito difícil. Dessa vez a gente teve quase que a totalidade. Outro fator que nos surpreendeu foi alguns países que cresceram muito, né? Você pega uma Coreia que em 2014 no Campeonato Mundial não teve nenhuma medalha e chegou 2015 e fez 5 medalhas, né? Isso é uma surpresa bastante grande. Então era um país que a gente não estava focado, né? Outro país também que surpreendeu foi o próprio Cazaquistão, o organizador do evento, mas leva-se em consideração o fator casa, né? Países destacados como Alemanha, Rússia, Mongólia, Geórgia, são países que dividem aí a liderança do judô mundial, tiveram um desempenho baixo igual o Brasil. Mas Ney Wilson admite que o desempenho brasileiro foi uma surpresa negativa e fala que o Mundial serviu para uma reavaliação. Foi um acidente de percurso sem dúvida nenhuma, né? A gente esperava um resultado melhor, mas ele nos serviu exatamente para a gente poder remodelar tudo aquilo que a gente identificou. Nós tínhamos uma comissão técnica participante lá, e que pôde observar cada um dos membros da comissão técnica, a área de psicologia, olhando os atletas que se abalaram com a competição, na área de preparação física, vendo os atletas que não tiveram a sua melhor condição física na luta, enfim. Então, cada área está fazendo a sua avaliação para que a gente possa ajustar o planejamento de cada atleta, porque não tem um planejamento da seleção, o planejamento é de cada atleta, de cada categoria. Então a gente tem um planejamento individualizado. O jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, diz que o resultado não é desesperador, mas é preciso atenção. Esse resultado, ele liga um alerta, mas não serve para colocar no modo de desespero, tá? Acho bem longe disso. E eu acho que serve o alerta justamente para apontar os pontos a serem melhorados. E é justamente o que eu estava falando, um dos pontos mesmo é fazer o atleta brasileiro entrar já logo na primeira luta a 1.000 por hora, como por exemplo entram os japoneses, entendeu? Normalmente o atleta brasileiro tem uma tendência a entrar na sua primeira luta um pouquinho mais devagar, a não estar no seu máximo rendimento. E aí, aos poucos, no decorrer das chaves, ele acaba entrando nesse clima e fica 1000%, e aí nas lutas decisivas acaba ganhando também. Só que numa Olimpíada isso não vai poder acontecer. Eu acho que esse é um ponto-chave. O outro seria se preparar para lesões, né? A gente não tem como se preparar para lesões, mas tem como preparar os reservas para corresponderem à altura. Então, eu acho que também um outro ponto que esse Mundial levantou seria deixar os reservas o mais preparado possível, talvez intensificar a preparação das reservas para o caso de eventuais lesões, eles substituírem a altura. Eu acho que esse seria outro ponto. Atualmente, o judô no Brasil conta com uma boa estrutura e investimentos altos. A realização das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, pode trazer maior visibilidade para o esporte, como diz Ney Wilson, da Confederação Brasileira de Judô. A visibilidade começa a partir do momento que a nossa modalidade é a modalidade que mais medalha conquistou para o país, isso chama a atenção de todos, assim como também é a única modalidade que desde 1984 traz medalha em todas as edições de Jogos Olímpicos. Isso acaba refletindo no investimento, na visibilidade, na procura pelo esporte. Isso tem sido extremamente positivo. Grande contribuição dos investimentos se deve à Lei Agnello-Piva, que repassa a arrecadação das loterias para o esporte. Além disso, segundo o Ministério do Esporte, são 287 atletas de judô contemplados com o Bolsa Atleta. Nesse número estão inclusos também atletas paradesportivos. Rodrigo Fará fala sobre a atual realidade do judô brasileiro. Um atleta da seleção brasileira nunca foi tão bem pago na história. Hoje ele recebe todo o suporte, sim, e a CBJ tem feito um trabalho investindo bastante na base que 15 anos atrás, por exemplo, não tinha. Muito da verba hoje do judô é investido em intercâmbios com outros países, para ver o que está acontecendo. Levam desde as categorias de base, desde os 15 anos, já pagam viagens internacionais na Europa, enfim, na América inteira, para o atleta
sentir o que está sendo feito lá fora. Então eu acho que de verbas está sendo bem distribuído. Isso também fora o trabalho científico. A CBJ tem toda uma preocupação com os profissionais de apoio, né? Acho que são mais de 30 profissionais de apoio hoje, desde fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, além dos próprios técnicos, dando esse suporte para os atletas de judô. O Mundial de Judô de Astana foi transmitido nos canais fechados da televisão. A ESPN fez a exibição de todas as lutas do campeonato. O fuso horário fez com que ele fosse transmitido na madrugada aqui no Brasil. Conversamos com o narrador Everaldo Marques, dos canais ESPN, que fez a cobertura do Mundial de Judô. Ele fala sobre a transmissão das lutas e a importância da exibição de todo o Mundial. Se as lutas preliminares fossem de manhã e as finais à tarde, talvez houvesse um pequeno conflito no fim de semana, porque tem o futebol internacional que também é de manhã e tudo mais. De manhã ali até o começo da tarde e tal. Agora, principalmente na ESPN, né? Na ESPN Brasil, a ESPN Brasil hoje é um canal focado no futebol, então nem se leva muito em conta para esporte olímpico. E o fato de ter transmitido todas as lutas foi uma opção nossa para realmente fazer uma cobertura melhor, né, mais ampla do Mundial, porque existia a possibilidade, inicialmente existia a ideia de fazer só as finais, a partir das 8 da manhã. Mas aí você acabava perdendo a participação dos brasileiros. Se os brasileiros chegassem ali para as finais e para a repescagem, você mostraria só uma ou duas lutas, mas não mostraria as lutas anteriores. E se ele não chegasse, você não mostraria a participação dos brasileiros. Então, foi sacrificante na medida que o horário não era muito favorável, mas jornalisticamente era importante mostrar o Mundial por inteiro. Everaldo também fala sobre a preparação para a cobertura do Mundial de Judô. Eu narrei judô nos Jogos de Londres, narrei 3 dias dos 7, depois eu narrei algumas etapas de Copa do Mundo, de Grand Slam, essas coisas assim, mas eu, quando soube que era eu que ia fazer o Mundial de Judô, eu dei uma turbinada, digamos assim, na preparação, principalmente com relação a regras e tal. O judô tá um esporte agora mais fácil de compreender, né? Eles mudaram algumas regras de uns tempos para cá nesse último ciclo olímpico, mas tá um esporte mais fácil de compreender, e eu aprendi muito também com o Rogério e com a Dani, nas comentaristas especialistas que a gente teve no Mundial. Então foi uma semana de pouco sono, de sono sem muita qualidade, mas que valeu bem a pena, foi um trabalho bem legal. O Mundial de Judô de Astana não teve muita repercussão na televisão aberta. Para Everaldo Marques, depende do interesse de cada emissora. Aí tem que ver com os interesses de programação da TV aberta, né? Assim, os canais especializados em esporte, para os canais especializados em esporte é um evento importante, mas muitas vezes a TV aberta só se interessa por Jogos Olímpicos. Segundo o jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, existem as cobranças nos grandes eventos como Olimpíadas. Mas as pessoas desconhecem o dia a dia da modalidade. É necessário haver uma mudança na mentalidade, pois o engajamento da população é fundamental. Criando ídolos, ícones, por exemplo, como Medina no surf, você vai, principalmente para o perfil brasileiro, você vai aumentar a audiência dessa modalidade. No judô, a gente tem o caso do maior superstar, é o Teddy Riner da França, o campeão olímpico dos pesos pesados. Ele não consegue andar na rua, que ele é parado, enfim, uma super estrela. No judô a gente não tem ninguém assim hoje. Mas eu acho que cada modalidade deveria investir na sua criação de ídolo, no seu Gustavo Kirten, no seu Anderson Silva, no seu Ayrton Senna, para aumentar a popularidade dessa modalidade e aí aumentar o engajamento da imprensa e a publicação de notícias em torno dessa modalidade. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini, da matéria deste sábado, vamos aos agradecimentos. Agradecendo ao jornalista do blog Esporte Final, Rodrigo Fará, ao narrador dos canais ESPN, o Everaldo Marques, e ao gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, o Ney Wilson. E conosco agora, para falar a respeito deste conteúdo, o Thiago Pavini, que arquitetou aí a matéria desta semana. Vai falar um pouquinho mais, rendimento muito abaixo do esperado, a gente inclusive abordou isso durante a matéria, e também pouca repercussão, né? A gente que bate nessa tecla de modalidades olímpicas com pouca
repercussão na TV aberta. Esse Mundial de Judô foi um exemplo, né, Thiago? Um abraço. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Com certeza foi um resultado abaixo do esperado. A meta do CBJ, né, da Confederação Brasileira de Judô, eram pelo menos 5 medalhas. O Brasil conquistou 2 com a Érica e com o Vitor. Então foi um resultado abaixo. Mas a gente viu na matéria que teve alguns aspectos que devem ser levados em consideração também para esse mau resultado, né? Por exemplo, a Sara Menezes, que ela é a atual campeã olímpica, ganhou em Londres em 2012. Ela foi derrotada na primeira luta, né? O Rafael Silva, ele estava contundido e não pôde viajar ao Cazaquistão para lutar judô pelo Brasil. A Suelen Alterman também era uma esperança de medalha e ela acabou se lesionando ainda na primeira luta, então desfalcou o Brasil. Agora, o que foi falado na matéria que acho que tem que ser ressaltado é a preparação também de lutadores reservas, né? Porque a gente não consegue prever quando vai haver uma lesão ou não, então tem que haver essa preparação também de reservas para fazer uma substituição à altura dos atletas. É legal também falar a respeito da repercussão que isso pode causar para as Olimpíadas do ano que vem, né? Que o Mundial é o último grande evento antes das Olimpíadas do ano que vem. Quando o Brasil lutou na sua casa, ele teve um bom desempenho. No Mundial de 2007, que foi no Rio de Janeiro, o país conquistou 4 medalhas e 3 foram de ouro. Em 2013 também foi no Rio de Janeiro e o país conquistou 7 medalhas. Então, em 2016 vai contar com o apoio da torcida e vai ter também o reforço do Rafael Silva e da Suelen, que estavam lesionados, então é uma perspectiva melhor para as Olimpíadas. Destacar também o que a gente conversou com os entrevistados, o Everaldo, ele está indo para a 3ª Olimpíada dele, né? Everaldo Marques, da ESPN, ele já narrou judô em algumas outras ocasiões, mas ele disse que ele se preparou muito para narrar esse Mundial de Astana, né? Então ele ficou aí, se eu não me engano, 20 dias estudando bastante regras, e o resultado foi uma coisa muito bacana, porque nas transmissões ele conseguia ser bem didático. Então, se você não entendesse muito bem do judô, ele conseguia explicar certinho o que estava acontecendo. Isso a gente já discutiu, por exemplo, no Pan-Americano, quando fizemos a matéria, que o jornalista não precisa ser especializado no assunto, né? Basta ele ter um comprometimento de ir atrás do que ele está falando para conseguir ter essa didática. Então aí é legal o Everaldo ter corrido atrás sobre isso. Também falar a respeito do Rodrigo Fará, ele que é do blog Esporte Final da revista Carta Capital. Ele falou a respeito de como o dinheiro é investido no judô. Né, tá tendo altos investimentos sim no judô, só que a maneira que ele está investindo às vezes pode ser equivocada. Por exemplo, ele disse que é muito focado nos atletas de alto rendimento, mas na formação dos atletas não tem tanto investimento assim, então precisa ter essa... Pensando na renovação... Exatamente, aí vai ter substitutos à altura, né? Os reservas estavam comentando. Exatamente. Já. E também ele falou a respeito da população cobrar os resultados apenas em grandes eventos. Então, por exemplo, agora no Mundial, o que a gente vai ver é as pessoas falando, o Brasil ele não fez um bom Mundial, nas Olimpíadas como que vai ser? Mas tem outros campeonatos além do Mundial e das Olimpíadas que a população pode acompanhar em torno do judô, né? Mas aí vem aquela questão, quão interessante para a mídia hoje em dia é transmitir lutas de judô, né? Porque aí vai ver retorno financeiro, patrocinadores e tudo mais. Isso é uma reação em cadeia, né? Que é o que falou o Rodrigo a respeito do engajamento da população. Se as pessoas começarem a gostar de judô, vai ter uma repercussão na mídia, vai ser mais transmitido, você vai ter mais investimento na modalidade. Então é um evento em cascata aí. Para terminar também, destacar o que o Ney Wilson ele falou da estrutura da CBJ. Foi construído um CT na Bahia, lá na cidade de Lauro de Freitas, que é o maior CT das Américas de judô. Então eles conseguem treinar as especificidades de cada atleta. E também bacana destacar o que ele falou do apoio psicológico, né? Ele disse que tinha todo um grupo de treinadores acompanhando os lutadores do Brasil em Astana e acompanhando também a parte psicológica, né? O psicológico que vai ser muito importante agora para as Olimpíadas em casa, né? Então eu acho que é importante destacar esses aspectos. Sem dúvida. E antes até do Carlão, do próprio Tuca, destacando também, né, o que a gente já passou durante a matéria, 287 atletas de judô contemplados com o Bolsa Atleta. A gente citou também esse investimento aí no que diz respeito à lei Agnello Piva, mas é uma pena que não tenha esse investimento justamente na base, né? Que é uma tecla que a gente bate bastante, né? Tudo bem, os atletas precisam, né, desse auxílio, mas é interessante também o investimento na base para a revelação de novos atletas.
Eu acredito, Guilherme, que na verdade eu acho que existe uma base de formação, a gente já discutiu isso aqui, principalmente São Paulo, Paraná, tem uma base de formação de atletas de judô muito forte. Né? O que eu acho e sempre critico aqui é que na hora da virada, quando a pessoa decide se vai se tornar atleta ou não, ele não tem suporte para se tornar atleta, viver disso e ter condições de ter treinamento. A iniciativa do CT me parece interessante. Agora, eu não sei o porquê do CT na Bahia, não sei a condição que está a prática do judô na Bahia, mas historicamente a prática do judô é feita no eixo Rio-São Paulo, Paraná, principalmente São Paulo e Paraná, que tem uma forte comunidade japonesa, que aí sempre tem nas escolas, nos clubes, a prática do judô, né? Então é uma coisa a ser pensada. Tem sido uma opção da confederação de descentralizar também. Também, que é interessante. Sair fora do eixo. Expandir. Né? Talvez aí o Rio tenha lá o seu centro de treinamento no vôlei, daí faz em outros lugares. Acho que daí isso é válido expandir para outras áreas. Tem vários atletas que acho que não são especificamente da Bahia, mas são do Norte e Nordeste. Sim. Acho que a própria Sara Menezes é de lá, então acho que seria até mais interessante. É uma forma de expansão. Mais fácil de ser colocado. Então aí eu concordo. Outra coisa, em relação à TV aberta, não vamos criar expectativa, né? A TV aberta vai passar o que dá audiência. E o que dá audiência em relação ao judô é a disputa de uma medalha olímpica. Tuca, até pegando o gancho, até uma pergunta, uma colocação do nosso produtor, o Fábio Fleury. Para vocês, é gostoso assistir pela TV uma disputa, uma judô? Luta de judô? Acho que é um esporte que realmente chama... quem teve... Tem dois esportes, vários esportes, mas dois que me vêm à cabeça agora... que o judô ainda é legal de se ver na televisão, mas para quem já viu uma luta ao vivo, é muito mais emocionante, né? E eu coloco nesse rol de esportes que são muito chatos na televisão, o futebol do salão. Quem assistiu futebol do salão na quadra é uma coisa, e na televisão ele é muito chato, né? Então eu acho que sim, eu acho que o judô tem um potencial. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, para TV aberta só vai aparecer disputando uma medalha olímpica. Um campeonato mundial não é de interesse para TV aberta. É só a cereja do bolo. É só a cereja do bolo. Outra coisa, mesmo as mamães, papais que têm filhos que lutam judô, não compreendem a luta. Vão lá, torcem pro filho e rezam pra ele não cair. Mas compreender a regra... Mas compreender a regra, o golpe, o que aconteceu, é uma coisa que realmente é difícil na televisão. Então você torce aquela coisa do fanismo. Brasil, vamos lá. Né? Mas poucas pessoas entendem os golpes, a natureza do golpe. E quem entende ainda fica em dúvida que golpe que foi, se valeu ou não valeu. Então, sinceramente, é um esporte complicado para televisão. Aí entra a parte de ser didático. De ser didático, de quem está transmitindo explicar o que aconteceu, de ter um replay, explicar as sutilezas do golpe. Então, acho que isso é interessante. Né? E, por último, a questão do Brasil não ir bem num campeonato mundial... né? Eu faço aquela analogia que a gente já fez várias vezes aqui. Não adianta nada ganhar a Copa das Confederações e levar 7-1 na Copa do Mundo. Eu ia falar justamente isso. Talvez seja até um bom sinal, né, Tuca? Um bom pressentimento. Talvez o resultado das Olimpíadas venha bem. Porque a gente já também discutiu várias vezes aqui. O que interessa, na verdade, é o ciclo olímpico. Porque se o atleta está muito bem agora, existe um erro de planejamento. Ele não vai estar dando o seu máximo durante os Jogos Olímpicos daqui a um ano. Então é normal... né, que não tem o melhor desempenho agora. Eu pensei justamente nisso, eu também ia falar sobre isso, eu acho que é um bom sinal. Né? Acho que a quantidade não me preocupa nem um pouco. Eu também não. Tá? Então acho que concordo com o Carlos Napolitano, é um bom sinal. Até pelos desfalques também da delegação, que o Thiago citou. Acho que cria essa expectativa, Jogos Olímpicos no Brasil, tal, mas eu prefiro não ganhar nada agora e guardar a energia para o ciclo olímpico e pensar nos Jogos Olímpicos. Volto a fazer o comentário que fiz várias vezes aqui. Estados Unidos. Tem equipes que não existem fora do ciclo olímpico. E lá aparecem e ganham. Aparecem nos Jogos Olímpicos e levam medalha. E durante todos os outros 3 anos e meio... É um grande laboratório e na hora do vamos ver, a coisa funciona. O que vale mesmo é uma medalha olímpica para determinados esportes. Então eles levam todos os 4 anos se preparando para levar a medalha olímpica. E para um americano ser considerado medalhista olímpico é uma coisa muito importante. Então acho que é o que a gente comentou aqui, né? O Brasil no vôlei ganhou todas as ligas, o Mundial, mas não levou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos. E é o que fica marcado, né? E é o que fica marcado. Os Estados Unidos não ganhou liga, não ganhou nada, quando chega nos Jogos Olímpicos leva medalha de ouro. Sim. Respondendo a pergunta feita pelo Fleury e transmitida por você. É interessante, eu assisto, né? Porque é aquela minha tese, né? Eu assisto porque eu já lutei.
Eu, quando era garotinho, eu pratiquei judô, então eu gosto de ver. Futebol, judô, basquete... Não, basquete não é comigo. Eu pratiquei, assim, de fato, futebol, vôlei. O precursor do futebol nos Estados Unidos. Precursor do futebol nos Estados Unidos, vôlei, fiz natação, lutei judô quando era garotinho, e também quando estava nos Estados Unidos eu praticava remo. Remo. Caramba. Então eu gosto. Realmente... Eu gosto de assistir o judô. E assim, de fato eu não entendo muito mais as regras, tal. Acho que até as coisas mudaram. Tem algumas coisas lá que... Alguns golpes não valem mais. Que eu não compreendo, mas eu gosto de ver. Eu acho que tem uma dinâmica interessante, legal. É bonito. Fleury tá fazendo sinal de positivo lá do outro lado do aquário. Fleury também gosta. Pepa também gosta de assistir. O judô também me agrada. Gosta também, Thiago? Eu gosto de judô. Inclusive no Pan-Americano agora eu vibrei que nem um louco, que nem com meu pai assistindo os jogos lá em casa, quando o Brasil foi muito bem no Pan-Americano esse ano, né? Então a gente se divertiu muito assim do judô. Eu acho que é legal também falar da base, que tá tendo um trabalho bacana da confederação com o pessoal da base do judô, de fazer um intercâmbio de atletas. Então eles estão levando, por exemplo, jovens brasileiros para fazer um intercâmbio no Japão, que é referência no judô, tá levando para Europa para ver o que eles estão treinando lá. Então esse trabalho da base tá sendo bacana. Eu acho que é mais essa parte que o Tuca falou, de ser na hora que você virar para um alto rendimento, se você ter essa sustentação para continuar no esporte, né? O que eu comentei aqui várias vezes. Nos Estados Unidos, qual que é a ponte entre você deixar de ser um atleta amador para profissional? É o esporte universitário. Você sustenta como atleta sendo universitário, estando na universidade com bolsa, representando a universidade, e nesse período você acaba se desenvolvendo como atleta de alto rendimento, né? E te dando condições, se preparando depois, porque a vida de atleta é curta, para ter uma profissão posteriormente, né? Ou alguns jogadores de basquete nem precisam mais trabalhar depois do dinheiro que ganham, né? Sim. Tá certo. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem constituída por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção, Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.